E metalúrgica Gerdau subindo 8% e também a própria Gerdau mais 8%. Vamos entender o porquê deste motivo, especialmente relacionado aqui a eleições nos Estados Unidos, o porquê desse impacto. Fatos relevantes também que estão acontecendo, não só em metalúrgica Gerdau, mas também em Gerdau, fatos que podem impactar bastante no curto prazo e que é benefício para nós acionistas, e alguns dados de cautela, especialmente em relação a aluguéis de ações, que mesmo com a alta na cotação, os aluguéis também estão subindo. Alguns pontos interessantes também, posição dos controladores, movimento deles recente. Está chovendo o book aqui dos controladores, tanto em própria Goal quanto em GGBR. Muita compra aqui dos controladores, esferas ou círculos verdes, que a gente percebe junto com sua magnitude de compra. Programa de recompra que ainda continua a pleno vapor e aqui a gente consegue ver como que o corpo executivo está se comportando. Fato interessante que tanto o controlador vem aumentando a sua participação em Goal 4, a companhia, os membros da diretoria estão se desfazendo e o Conselho Fiscal está fazendo algumas compras pontuais. No consolidado, a gente pode perceber que no curto prazo teve uma venda até interessante de quase 6 milhões em ações, mas o restante aqui muito bem povoado. O plano de recompra, tanto de Goal quanto de GGBR, continua a pleno vapor. A gente até pode vir aqui e colocar agora a própria Gerdau. Então, avaliamos a metalúrgica Gerdau, código GOAL 4, e agora a gente pega a própria Gerdau, código GGBR4. Um pouco mais tímida, um pouco aqui vem meio que no atraso, porém com grandes magnitudes de compra, o que também é bem interessante. Nesse curto espaço de tempo, sem movimentação, mas o saldo que a gente consegue ver é que, por parte dos controladores da companhia e do Conselho Fiscal, também boas compras, né? Apenas no negativo aqui, a própria diretoria. Bastante compra, especialmente companhia, 340 milhões. Saldo bem positivo. Isso passa para o mercado aquela sensação de que se os controladores, aqueles que estão lá dentro, estão fazendo essas compras à vista e nós aqui fora podemos confiar, bom, coloca uma moedinha a mais no nosso cofrinho de confiança. Claro, eles têm informações melhores, privilegiadas do que a gente aqui de fora que faz o exercício de interpretar o que está acontecendo lá dentro. Interessante que nesta aqui pese essa tese, tanto a Gerdau Metalúrgica quanto a própria Gerdau Empresa anunciaram aqui o cancelamento, né, de várias ações, cerca de 600 mil ações ordinárias de GGBR3 e 29 milhões de GGBR4. O novo montante aqui, aproximadamente 2,1 bi. Isso a gente falando de Gerdau, código GGBR. E também nessa mesma tese, o código GOAL4 também cancelando 18 milhões de GOAL4 aqui na questão de cancelamento mesmo das ações, mantendo aqui agora por volta de 365 milhões de ordinárias e 650 milhões de preferenciais, algo em torno de 1,1 bi. Outra coisa que a gente pode somar isso, que ambas aqui anunciaram dividendos, dividendos interessantes, e se você quer saber o porquê que ela está crescendo, né, ou aumentando tanto assim a sua cotação no dia de hoje, é por conta do resultado das eleições. Por quê? Bom, porque o Trump, né, ele tem uma política mais protecionista e tudo indica aqui que aquela questão da taxa de importação da própria commodity ou do aço, tarugo, trifilado, chapas, tende a subir. Aí você fala, tá, mas se ele colocar esta barreira, esta lombada, né, de importação para estimular a produção interna, não vai prejudicar a Gerdau, uma vez que ela é brasileira? Não, porque a Gerdau tem produção nos Estados Unidos. Então, isso daqui vai fazer o quê? As empresas que são de fora, China, Índia, Austrália, entre outras, vai ficar difícil entrar no mercado americano. Enquanto que a Gerdau, que está lá dentro, vai ficar fácil vender para ela mesma.
E estas empresas aqui, que têm essa certa dificuldade, pode penar na questão de receita. E a Gerdau está dolarizada lá dentro. Então, isso pode ajudar bastante ela. Isso já aconteceu no passado recente. Essas medidas aconteceram e acabou beneficiando aí a Gerdau. Aqui fala sobre o EBITDA dela, que vem crescendo bastante, de 8, 10 para 17. Isso é importante, mercado americano, mercado brasileiro também, e os analistas aqui até falando de um aumento na questão aí das suas receitas e também da sua lucratividade. Então, tudo subindo estimativas de preço-alvo em cerca de 37% de aumento e também um EBITDA aqui, ou um caso de dividendo bem ajustado, aproximadamente 8% aí de sobressalto. Interessante isso. Outra coisa também que a gente deve avaliar é o seguinte: no começo do vídeo eu falei sobre a importância da gente aqui observar um dado que é relevante, que é a questão dos aluguéis das ações. Veja aqui que logo esse gráfico aqui da quantidade total de ações, no caso, tanto de GGBR quanto de Goal, tende a diminuir. Hoje o somado dá 1,03 de Metalúrgica Gerdau e de GGBR vai dar aí por volta de 2,1. Isso daqui tende a cair, vai melhorar a distribuição dos lucros, uma vez que a quantidade total do capital social vai reduzir e a gente aí vai ter uma parcela, uma fatia um pouquinho maior desse bolo. Lembrando que quando a empresa ainda se encontra no plano de recompra de ações, como a gente pode observar, olha, a administração ressalta que o atual plano de recompra de ações, conforme divulgado em junho, continua vigente. O que isso daqui significa? Significa que quando o bolo, né, ele é repartido em, vamos colocar aqui, em 8 pedaços, você só tem 1/8 dele, concorda? Mas e se eles disserem assim, não, o bolo não é mais repartido em 8, agora o bolo é repartido em 6, vamos colocar mais ou menos assim, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você não concorda que a sua fatia agora aqui, né, de 1/6, né, ficou maior? Pois é, então 1/6, imagine que isso daqui agora seja o lucro. Ao invés de ser dividido em 1/8, vai ser dividido em 1/6. A sua fatia ficou bem maiorzinha aqui, ok? Isso que é interessante. Então, esses lucros vindo, a questão aqui, eleições americana, melhorando as margens, dolarizado, entre outras coisas, tende a melhorar a performance, sobretudo dos dividendos e, por que não, lucratividade. Então, vamos voltar aqui para a nossa questão do aluguel de ação. Um ponto que você deve ter atenção é o seguinte: lembre-se que o mercado sempre age no, vamos colocar, no fato, né, e se consolida no ato, né? Ou seja, ele praticamente é reativo a notícias e depois ele volta para o estado original. Tome cuidado que esses sobressaltos aqui, né, por causa de burburinhos, ele pode estar inflado. E aí o que acontece? O mercado vai lá e joga contra. Como? Vai lá e lança vendas a descoberto com os aluguéis das ações. Então veja que aqui, sabendo disso, o mercado já se antecipou e começou a subir a quantidade de ações alugadas, está vendo? Então você pega aqui, olha que a gente está vendo de igual 4, veja que ela saiu do patamar razoável de 1, 1,5 e subiu, acelerou para quase 4%. Cuidado com esse efeito aqui de esticar, tá? Isso daqui o mercado já se antecipou a essas questões de resultado, eleição, entre outras coisas, pegou as ações alugadas, lançaram em venda descoberto, esperando que o preço corrija para eles devolver para o dono original, pegando aqui a diferença. Cuidado com isso daqui. Isso está acontecendo ó, em Goal, tá? Tá vendo aqui, ó? Taxa, ó, percentual de ações alugadas, acelerou. Isso está acontecendo em Goal e vamos pegar aqui GGBR, GGBR4. Por isso que é importante a gente entender meio que não só no micro, mas também no macro o que está acontecendo. Ó. Aluguel posição, vamos ver lá em GGBR lá embaixo. Ó. Dá uma olhada aqui ó, nos últimos dias. Ó. Também acelerou, tá vendo? Já estava mais alto o efeito especulativo, 3% das ações de GGBR alugadas. Saltou de 3% para 4%. Aqui foi um salto um pouco menor, mas está aumentando. Cuidado aqui com esse índice, tá? Que ele pode simplesmente aproveitar essa onda de boas notícias das ações alugadas, venda descoberto, estão lançando muita venda com a perspectiva de que caia e eles lucrem com a diferença. Isso daqui exerce muita pressão lá no book de oferta, tá bom? No nosso home broker. Se você quiser lucrar um duplo dividendo, tanto em GGBR quanto Goal, consulte aqui, olha, aluguel de ação, registro,
e dê uma olhada se aqui está tendo uma boa taxa de pagamento. Ó. No caso aqui de GBR, não, está muito ruim, 0,08. Vamos ver Goal se está pagando alguma coisa aqui, ó, Goal 4. Ó. Vamos ver se está dando um bom pagamento. Aluguel registro. Vamos pegar aqui o nosso primeiro dado. Também não muito, olha lá. Goal não está pagando. É diferente de CSN Mineração, né? Ó, CEMIN 3, ó. Por exemplo, você pega a CEMIN e você vem aqui ó, em aluguel de ação registro. Olha quanto que eles estão pagando aqui de aluguel. Ó. Se você deixar suas ações alugadas, quase 15%. Isso daqui é fato. Muitos aí da nossa comunidade disseram que estão conseguindo pegar taxas de aluguel de 20% mais os 12, 13 de dividendo. Estão conseguindo quase que triplicar aí os seus dividendos, tá? Muito bem. Vamos fazer agora a nossa análise fundamentalista. Deixa eu só fechar algumas abas aqui. Ver agora se as ações de igual estão cara ou barata do ponto de vista fundamentalista. Para isso, a gente vai utilizar o nosso painel inteligente e vamos consultar aqui preço-alvo, de acordo com Benjamin Graham e Joe Greenblatt. Vamos ver se para ele está barato as duas ações. Então vamos lá. Lembrando que esse painel está disponível aí para vocês, link na descrição e também nos comentários. Funciona em celular e computador e está no preço promocional. Acesso vitalício, só paga uma pequena taxa só de entrada e tem acesso a ele para sempre, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, vou pegar já a versão mais atualizada, que é a versão 5.0. Vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui no ticker, vou digitar, vamos começar com Goal 4, ó. Vou pegar aqui, ó, Goal 4. Vou dar um Enter e vamos ver se ela está cara ou barata, ó. Olha só que interessante. Para Benjamin Graham, que preconiza ações descontadas, ela está barata. Por quê? Cotação aqui por volta de 10,38, pode chegar a 25,50, muito parecido com a opinião dos analistas. Então ela está barata. Só que para o Joe Greenblatt precisa melhorar o quê? A rentabilidade de igual, que ainda não está naqueles 15, 16, 17% que o mercado está prevendo. Tá? Então, nesse caso, a gente tem que esperar cair um pouquinho mais. Vai ser um pouco difícil por causa dessa alta de hoje, mas tudo bem. Potencial de alta, segundo o Graham, de 150%. Tá? Vamos ver agora a GGBR. Ó. Igual. Vamos pegar aqui, ó, GGBR4. É interessante que isso daqui, o painel te ajuda você a não cometer alguns equívocos, né? Achar, tá feito manada, tá todo mundo comprando, vou comprar também. Esse painel te ajuda. Olha lá, a mesma coisa para GGBR, ó. Tá barata para Joe Greenblatt, que preconiza ações descontadas em virtude do PL do preço sobre valor patrimonial. Só que para Greenblatt não, por quê? Porque o ROI não está naquela belezura dos 15%, né? Mais ou menos aqui, que é uma ação rentável. Só que para Graham, o preço pode quase que dobrar lá, ó, 100%. Sair de 18, passar para 36 praticamente. Nesse caso, quando isso acontece, a gente aqui espera cair um pouco mais para ficar barata dos dois sentidos. Para ficar desse jeito aqui, ó, por exemplo, ó, pegar aqui no filtro, quero encontrar ações boas e baratas nos dois cenários, ó, rentável e também descontadas. Ó. Então, uso o filtro, apenas as ações baratas. E olha lá que interessante, ó. Agora eu tenho aqui, olha, um arsenal aqui, na verdade, diversas ações aqui, olha, com diversos níveis de potencial. Ações baratas que podem chegar a 50, 60, 70, 100, 120, 170, 200, 250, 300, 400% de alta, tá? Então, é isso que é interessante do painel. Ele consegue pegar em tempo real, atualizado a cada final de pregão, claro, e achar essas ações descontadas nesses dois cenários, tá bom? Vou deixar esse painel aí, o link na descrição e no comentário. Espero que ainda esteja com o link promocional. Corre que ainda dá tempo, porque logo ele volta para o plano de assinatura anual. Pessoal, se você gostou do vídeo, por favor, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal e compartilhar o conteúdo. Até mais! Tchau, tchau!